uma revisão sobre... Hoje vamos fazer uma revisão sobre o tema hipertensão, com algumas novidades da Diretriz Brasileira de Hipertensão 2020. Essa diretriz foi atualizada em novembro de 2020, durante o 77º Congresso Brasileiro de Cardiologia, onde a Sociedade Brasileira de Cardiologia apresentou essa nova diretriz de hipertensão arterial sistêmica, resultado de um trabalho conjunto da Sociedade Brasileira de Hipertensão, do Departamento de Hipertensão Arterial da Sociedade Brasileira de Cardiologia e da Sociedade Brasileira de Nefrologia. A nova diretriz, em relação à diretriz anterior, 2016, alterou alguns aspectos relacionados ao diagnóstico, classificação e tratamentos. Nesse slide, vemos as diferenças no que foi incluído de novidade sobre o diagnóstico. Na tabela de cima, o quadro de cima, é a diretriz de 2016, onde vemos aqui que a principal e única diferença nos valores foi em relação ao valor da monitorização residencial da pressão arterial, que o valor novo ele diminuiu. No quadro de 2020, podemos ver que o novo valor é de 130 de sistólica por 80 de diastólica, valores maiores ou iguais a 130 de sistólica ou 80 de diastólica para a monitorização residencial de pressão arterial já são considerados valores preditivos para a hipertensão. Em 2016, esses valores eram um pouquinho mais altos, 135 de sistólica e 85 de diastólica. Os outros valores, basicamente, continuam os mesmos. Na classificação, aqui existem algumas novidades. A nossa nova classificação brasileira, ela se aproximou um pouco da classificação europeia e incluiu um novo valor, que a gente chama agora de pressão arterial ótima. No quadro de cima, que é o quadro de 2016, a classificação incluía a pressão normal, para valores menores a 120 por 80, e na classificação nova, esses valores agora mudaram de nome, eles são considerados pressão arterial ótima. E a pré-hipertensão, ela foi dividida em duas classificações, uma pressão arterial normal, para valores de 120 a 129 de sistólica, 84 de diastólica, e a pré-hipertensão, ela começa em 130 de sistólica por 139 e 85 por 89 de diastólica. Então, essa foi a principal diferença. A inclusão nesse valor de pressão arterial ótima e a divisão da pré-hipertensão em pressão arterial normal e pré-hipertensão. Os outros valores, nos estágios 1, 2 e 3, continuam os mesmos de 2016. Aqui, os valores atualizados. Os exames mínimos solicitados no paciente hipertenso continuam os mesmos. Em 2016 e 2020 não mudaram. Importante, então, salientar que esses exames não são todos os exames que o médico vai solicitar, mas são os exames mínimos. Esses devem ser solicitados para toda a investigação de hipertensão, que é a análise de urina, análise simples de urina, o potássio plasmático, a glicemia em jejum e a hemoglobina glicada, o ritmo de filtração glomerular estimado. Esse é um valor que a gente pode fazer com base ao valor de creatinina plasmática por alguma calculadora que a gente tem disponível hoje até em aplicativo do celular ou pela internet, que vai entrar a creatinina plasmática e mais alguns dados do paciente, como sexo, idade. Também pedimos o colesterol HDL, triglicérides plasmáticas e colesterol total. A gente não pede o LDL porque ele pode ser calculado por essa fórmula que está aí no pé da tabela. O ácido úrico, a gente continua pedindo. O ácido úrico é
é importante a gente pedir, porque alguns medicamentos para tratar a hipertensão, como os diuréticos, eles alteram esses valores de ácido úrico, aumentando o ácido úrico. Então, é interessante a gente ter esse valor para decidir qual medicamento a gente vai usar para tratar o paciente, ou mesmo acompanhamento para a gente saber se o medicamento que a gente está usando está interferindo de alguma maneira negativamente nos valores de ácido úrico. E o outro valor que a gente pede, o outro exame que a gente pede é o eletrocardiograma convencional de 12 derivações. Então, para os exames nada mudou, continua com os mesmos exames pedidos em 2016 servem para 2020. A meta terapêutica agora em 2020 ficou um pouquinho mais complexa. O paciente ele é visto mais detalhadamente, foi dividido em várias condições gerais que a gente vai avaliar agora. Em 2016, então, a gente tinha apenas 2 metas, era muito mais fácil. Pacientes hipertensos estágio 1 e 2, com risco cardiovascular baixo e moderado, e pacientes hipertensos do estágio 3, com qualquer risco. A gente tinha uma meta recomendada de valores menores a 140/90. E para pacientes estágio 1 e 2 com risco cardiovascular alto, a meta era um pouquinho mais agressiva, 130/80. Mas em 2020 isso mudou bastante. Vamos passar ao próximo slide que dá para ver melhor. Essa, então, é a meta terapêutica para 2020. O que foi simplificado aqui é que na parte de cima, onde está a meta, a gente vê que só é avaliado o risco cardiovascular, baixo ou moderado. A meta é 140/90 e o paciente com risco cardiovascular alto, a meta é... Aqui tem uma diferença que parece pouca coisa, mas é importante. A meta agora para o risco cardiovascular alto, ela é de 120 a 129 de pressão arterial sistólica e 70 a 79 de pressão arterial diastólica. O que tem de diferente aqui? Que assim, na primeira olhada parece que não tem muita coisa, mas tem. Não é como era antes, aonde que está lá um valor menor a 130/80 em pacientes de risco cardiovascular alto. Agora não, ela tem uma faixa, 120 a 130 de sistólica e 70 a 79 de diastólica. Existe essa faixa porque nesse tempo foi percebido, né, uma coisa que alguns já deveriam ter percebido, que esses pacientes que têm um risco cardiovascular alto, normalmente são pacientes que têm alguma arteriopatia, talvez tenha alguma placa nas artérias, e se a gente baixar muito a pressão dele, pode diminuir a perfusão do órgão afetado. Por exemplo, um paciente que tem uma coronariopatia, que tem uma placa na coronária, se a gente deixar uma pressão sistólica muito inferior aí a 120, isso pode prejudicar a perfusão do coração desse paciente. Por isso que se colocou essa faixa no risco cardiovascular alto, não é mais apenas abaixo de tal valor. O ideal é que a gente mantenha dentro de uma faixa que a gente considera que protege o coração dele dos malefícios da hipertensão, mas também não prejudica o coração dele com uma pressão muito baixa. Por isso tem essa faixa de pressão aí. Então, parece uma mudança pequena, mas é uma mudança importante. E foi incluído uma nova classificação para os idosos. Também se percebeu que metas muito agressivas para o paciente idoso, em alguns casos, estavam provocando mais malefícios do que benefícios. Por isso foi dividido o paciente idoso em paciente rígido e idoso frágil. O idoso rígido é um idoso que consegue manter uma vida normal, é um idoso que tem a sua autonomia. E o idoso frágil é um idoso dependente, já que tem alguma limitação para manter uma vida independente, a grosso modo. Então, se percebeu que no paciente idoso a gente mantém uma pressão muito baixa, isso pode provocar nele algumas lipotímias, quedas, e uma queda pode provocar uma fratura, e se entende que uma fratura no idoso pode ser uma coisa muito grave, principalmente as fraturas de fêmur, que são muito comuns nessa faixa de idade,
ela está relacionada a uma mortalidade muito alta após o primeiro ano da fratura de fêmur, por exemplo. Isso pode ser ocasionado simplesmente por uma queda devido a uma queda ao piso, devido a um valor muito baixo de pressão arterial. Então, para um idoso rígido, um idoso aí acima de 65 anos, a gente vai começar a tratar ele se ele tiver a pressão acima de 140. Se ele tem uma pressão sistólica abaixo de 140, não está indicado a gente iniciar um tratamento para ele. E a nossa meta, nesse caso do idoso rígido, é de 130 a 139 de sistólica e 70 a 79 de diastólica. Já no idoso frágil, um idoso que está muito debilitado, o limiar de tratamento é mais alto ainda. Hoje a gente considera que a gente deve tratar com antihipertensivo um idoso frágil se ele tiver uma pressão acima de 16 de sistólica ou de 90 de diastólica. E a nossa meta é manter ele entre 140 e 149 de sistólica e 70 e 79 de diastólica. Então, essas mudanças aí foram talvez as principais mudanças nessa nova diretriz de 2020. Aqui é só um slide sobre como era o tratamento medicamentoso na diretriz de 2016. Nós vamos passar já para o de 2020, para a gente ler isso e fixar atualizado. Então, o tratamento medicamentoso na diretriz de 2020, o hipertenso de estágio 1 com risco baixo ou pré-hipertenso com um risco cardiovascular alto, devemos aguardar 3 meses o efeito da intervenção no estilo de vida antes de começar o tratamento. O pré-hipertenso com risco cardiovascular alto, né? Não é o que já tem hipertensão. Quando que é uma pré-hipertensão, mas com risco cardiovascular alto, a gente pode aguardar 3 meses. Quando devemos começar com monoterapia e quando devemos começar com uma terapia já combinada. Então, pacientes no estágio 1 com risco baixo ou pré-hipertensos com risco alto, ou para indivíduos muito idosos, acima de 80 anos, ou também idosos frágeis, a gente começa apenas com um medicamento. Aquilo que a gente estava comentando antes. Um paciente idoso, acima de 80 anos, que é um idoso já avançado, ou um idoso com idades menores, mas considerado um idoso frágil, a gente não começa com uma terapia muito agressiva para não correr o risco de ocasionar uma hipotensão nesse paciente e provocar algum acidente. Começamos apenas com um medicamento, aguardamos a evolução antes de ver a necessidade de combinar essa medicação. Já para pacientes que têm um estágio 1, mas risco moderado ou alto, e para pacientes estágios 2 e 3, podemos iniciar diretamente com uma terapia combinada. Um paciente que chega no consultório, que já fez o diagnóstico de hipertensão e é classificado no estágio 2 ou no estágio 3, ou um paciente no estágio 1, mas que tem um risco alto ou moderado, a gente pode começar já diretamente com 2 fármacos associados. Então, a gente viu que para a gente ter uma decisão de qual terapia iniciar, é importante a gente classificar esse hipertenso e o risco cardiovascular dele. Se a gente não classificar certinho a hipertensão e qual que é o risco cardiovascular desse paciente, a gente não vai fazer um tratamento adequado. Aqui, de novo, a classificação, então, que é importante a gente colocar ele aí dentro. Se a gente não tem isso de memória, a gente pode ter essa tabelinha à disposição para lembrar qual a classificação de hipertensão nosso paciente está. E sempre, então, associando o risco cardiovascular, né? Para esse risco aqui é importante ver alguns fatores de risco, né? Tem aí tabagismo, obesidade, sexo masculino, um fator de risco, a idade maior que 65, a história familiar de doença cardiocirculatória, e todo paciente que tenha algum dessas lesões que estão aqui na segunda coluna, um paciente que teve um AVC prévio, um infarto do miocárdio prévio, ou que tem alguma lesão de órgão-alvo, né? Se a gente puder fazer
a análise da retina desse paciente, se é um paciente que já tem aneurisma de aorta abdominal, se é um paciente que tem estenose de carótida, se é um paciente que teve história de um AVC isquêmico transitório, ele já é um risco alto. E o paciente com diabetes, qualquer grau de diabetes, mesmo que leve, esse paciente já é considerado um risco cardiovascular alto. Não precisa nem colocar na calculadora para calcular esse risco. Então, todo paciente que tenha diabetes já é alto risco. E assim também o paciente que já teve alguma desses transtornos. Essa aqui é uma tabela para a gente poder, para facilitar, incluir o paciente em qual estágio que ele está e em qual risco. Se o paciente ele não tem nenhum dos fatores de risco está lá, mas ele está no estágio 3, só por ele estar no estágio 3, ele já é um paciente com alto risco para doença cardiovascular. E por essa tabela a gente pode ir incluindo ele. Bom, essas eram basicamente as novidades da nova diretriz de 2020. Só repassando um pouquinho sobre as medicações. Qual medicação a gente deve escolher para tratar esse paciente? A medicação não é sempre igual, não é uma medicação, não tem um tratamento pronto para hipertenso, a gente tem que avaliar as comorbidades, porque o paciente pode se beneficiar mais ou menos de uma classe de medicamentos ou outra, dependendo das características de cada paciente. Se não tiver nenhuma característica associada, nenhuma condição específica que a gente pode optar por uma classe ou outra, qualquer uma dessas 3 classes de medicamentos são de primeira escolha para o tratamento do hipertenso. Os tiazídicos, IECA, OBRA, bloqueadores do canal de cálcio. Aqui algumas comorbidades que podem fazer com que a gente inicie com uma classe ou outra de medicamentos. Só para citar um exemplo, então, temos aí um paciente com fibrilação atrial. Na fibrilação atrial, a gente pode começar com beta-bloqueador, que nem é um medicamento de primeira linha, mas é um medicamento que trata a hipertensão e trata a fibrilação atrial. Então, ele pode ser um medicamento de escolha para o nosso paciente, mesmo não sendo um medicamento de primeira linha. Mas podemos também optar por um bloqueador do canal de cálcio, como diltiazem e verapamil, nesse caso, porque esses medicamentos eles atuam diminuindo a frequência cardíaca, né? Nos bloqueadores de canal de cálcio, especificamente o diltiazem e verapamil. Mas só para citar um exemplo aí dessa tabelinha, nessa tabela tem outras indicações de que medicamento a gente pode começar de acordo com a comorbidade. Os diuréticos a gente tem no sistema público, principalmente a hidroclorotiazida, mas existe também a clortalidona nesse grupo. O interessante dos diuréticos é que eles apresentam um bom sinergismo com todas as classes de antihipertensivos e são uma boa associação. Eles também podem começar, a gente pode começar diretamente com o tiazídico ou usar ele associado com alguma das classes anteriores. Efeitos colaterais, boca seca, tonturas em idosos, aqui um ponto importante para a gente pensar no paciente idoso frágil, idoso acima de 80 anos, né? Que a tontura no idoso pode ser uma complicação perigosa, né? Hipocalemia, uricemia, é por isso que a gente pede o potássio, pede o potássio e pede o ácido úrico lá nos exames mínimos, né, do paciente, por essas complicações e efeitos colaterais de alguns antihipertensivos. Também os tiazídicos estão associados a uma elevação da glicose, um aumento do colesterol sérico, mas, em geral, são medicamentos bem tolerados. Esses efeitos colaterais existem, mas não são tão comuns. Só coloquei aí esse erro comum de tratar o paciente hipertenso com furosemida. Furosemida não é uma indicação de tratamento para paciente hipertenso, salvo quando o nosso paciente tiver alguma outra comorbidade que indique a furosemida, como se ele tiver uma insuficiência cardíaca com hipervolemia e edemas ou uma doença renal crônica. Os inibidores da enzima conversora de angiotensina, eles são medicamentos muito úteis em pacientes diabéticos,
em pacientes que têm proteinúria, doença renal crônica, insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Temos na rede pública o captopril e o enalapril. O captopril tem uma ação curta, precisam de 3 doses no dia, é um pouquinho mais complicado de usar, e o enalapril são apenas 2 doses. Em geral, também eles são bem tolerados, mas eles costumam dar, como efeito colateral muito comum, a tosse. A hipotensão também é efeito colateral. Eles podem provocar um aumento do potássio, podem até piorar a função renal, são medicamentos que de certa maneira, são indicados para doença renal crônica, mas eles podem piorar a função renal em pacientes com hipoperfusão renal. E um efeito menos comum, mas perigoso deles é o angioedema. Os BRAS, que é o bloqueador dos receptores da angiotensina, temos a losartana na rede pública, que é o protótipo do grupo, é um medicamento bom, preço acessível, é um dos medicamentos hoje mais utilizados para iniciar o tratamento do paciente hipertenso. Ele tem poucos efeitos colaterais, são similares aos IECA, mas muito menos comuns. E um erro comum é associar o IECA com BRAS, o losartana com enalapril. Já vi alguns pacientes com essa associação, talvez porque no passado existiu essa indicação, algum estudo achou que teve alguma vantagem nessa associação, mas depois foi melhor estudada e não se encontrou que essa associação trazia alguma vantagem para o paciente e foi proscrito essa associação. Os bloqueadores do canal de cálcio, eles são muito bons em idosos, são muito bons em negros, e o Brasil é um país miscigenado, então muitos pacientes têm um benefício com essa medicação desse grupo. Ele tem um efeito vasodilatador, então é muito útil nas anginas, tem um efeito protetor contra o acidente vascular cerebral. A droga de escolha para a gente aqui é o amlodipino. Ele costuma dar, com frequência, edemas dos membros inferiores, que são um efeito mais comum. Também pode dar cefaleia, tontura, mas esse edema é muito comum. Muitas vezes a gente tem que interromper o amlodipino, porque o paciente fica muito desconfortável com o edema. Mas se o edema é leve e não incomoda o paciente, se é bem tolerável, a gente pode manter o paciente com a perna um pouquinho inchada e manter um pouquinho demasiada a perna e manter o amlodipino sem problema. Mas se para o paciente isso traz muito desconforto ou o edema é muito importante, então a única solução é suspender ou mudar o medicamento. Como comentei antes, o diltiazem e o verapamil, eles têm menos efeito hipotensor, mas ele tem um efeito depressor da função cardíaca, diminui a frequência cardíaca, né, e pode ser útil em pacientes com fibrilação atrial ou com uma frequência cardíaca elevada. Mas temos que tomar um pouco de cuidado com a associação com beta-bloqueadores, porque somando o efeito de um com o outro pode ocasionar uma bradicardia. Um outro detalhe é que pacientes que fazem uso de amlodipino e simvastatina, a dose de simvastatina não deve ultrapassar 20 mg dia. Essa restrição deve-se porque existe um aumento no nível sérico da simvastatina ocasionado pelo bloqueador de canal de cálcio. Isso pode aumentar o risco de miopatia, incluindo o efeito mais grave das estatinas, que é a rabdomiólise. Esse texto que eu coloquei aqui é rapidinho, só para a gente entender o que aconteceu com o beta-bloqueador, que talvez quem estudou há algum tempo atrás, o beta-bloqueador ainda era a primeira linha para tratamento de hipertensão arterial. Então, foi em 2006 que uma diretriz do órgão regulador do Reino Unido, né, a NICE, equivalente à nossa Anvisa aqui, removeu os beta-bloqueadores do tratamento de primeira linha da hipertensão arterial, recomendando que pacientes acima de 55 anos ou negro de qualquer idade deviam receber diuréticos tiazídicos ou antagonistas dos canais de cálcio como primeira escolha. E para os pacientes com menos de 55 anos, a escolha se recaiu em inibidores da ECA. Tal decisão prendeu-se ao fato de que os beta-bloqueadores mostraram menor eficácia na prevenção de eventos cardiovasculares, especialmente acidentes vasculares cerebrais, além de induzirem o desenvolvimento de diabetes e ter um perfil metabólico menos favorável
em combinação com diuréticos. Como a gente viu antes, o diurético ele também tem uma elevação, uma piora do padrão metabólico do paciente, aumentando o risco de diabetes. Então, se você associa um diurético que aumenta o risco de diabetes com um beta-bloqueador, a gente favorece o aparecimento ou descontrole da diabetes do paciente. A meta-análise de 3 ensaios clínicos randomizados com N de 105 mil, que compararam beta-bloqueadores a outros antihipertensivos e placebo, ou nenhum tratamento, mostrou que o risco relativo do acidente vascular cerebral foi 16% mais alto nos beta-bloqueadores do que em outros fármacos. E não houve diferença em relação ao infarto do miocárdio ou mortalidade. Quando a comparação se fez com placebo ou nenhum tratamento, o risco relativo de acidente vascular encefálico reduziu em 19% para os beta-bloqueadores. Então, não quer dizer que o beta-bloqueador não ajude nada. O beta-bloqueador, como ele reduz a pressão arterial, reduzindo a pressão arterial, a gente vai ter um benefício reduzindo o risco de acidente vascular encefálico, mas menor do que os outros grupos, né? Se a gente comparar ele com placebo, ele teve uma diminuição em 19%, mas comparado com outros grupos, ele foi 16% mais alto no número de acidentes vasculares cerebrais. Existe hoje novos estudos sendo feitos com outras classes de beta-bloqueadores, porque na época o beta-bloqueador mais utilizado era o atenolol, os estudos foram feitos com base no atenolol, e então resolveu se reavaliar, novamente voltar a esse capítulo aqui da medicina e ver se realmente isso vale para outros beta-bloqueadores ou se é um fato específico do atenolol. Então, é possível que essa história do beta-bloqueador mude de novo com algum outro beta-bloqueador no futuro, voltando para a primeira linha. Mas hoje o beta-bloqueador ainda continua como segunda linha. Então, ele é mais benéfico em pacientes após o infarto agudo do miocárdio, ele reduz o consumo de O2 do músculo cardíaco, com comprometimento da função ventricular, e também em pacientes com insuficiência cardíaca. Ele pode ser indicado porque ele reduz o remodelamento cardíaco provocado pela adrenalina. Efeitos colaterais ele tem vários e são frequentes. Ele aumenta o risco de diabetes, como a gente já viu, broncoespasmo, né, uma coisa bem notória, né, que ele faz, porque ele é um beta-bloqueador. Também ele pode dar fraqueza, tontura, depressão. Ele também pode ocasionar disfunção erétil e constipação. É contraindicado, então, em asma grave, em pacientes que têm uma asma leve, controlada, a gente pode usar. Ele é contraindicado em pacientes que têm um bloqueio auriculoventricular avançado, e também ele é contraindicado em pacientes com bradicardia, porque a gente pode titular o beta-bloqueador até o paciente chegar numa frequência entre 50 e 60. Se o paciente tem uma frequência abaixo disso, ele já fica contraindicado. E desses qual escolher? Bom, se a gente tiver que escolher o beta-bloqueador, temos os não seletivos e os cardioseletivos. Os não seletivos, eles têm efeitos periféricos mais acentuados, como broncoconstrição, por exemplo. O propranolol e o cardivilol são duas drogas desse grupo de beta-bloqueadores não seletivos. O cardivilol também tem um efeito beta-bloqueador alfa-1 periférico, aumentando a vasodilatação periférica. E os cardioseletivos, portanto, sem efeitos de bloqueio periféricos indesejáveis, são atenolol e metoprolol. Mas com doses altas, eles também podem ter algum efeito beta-2. Outras drogas menos utilizadas, que a gente vai utilizar só em casos de pacientes resistentes, uma hipertensão arterial resistente, que é a hipertensão diastólica acima de 90 mesmo, usando 3 drogas. Então, quando a gente precisa incluir uma quarta droga, a gente pode incluir a metildopa e a clonidina. São medicamentos que frequentemente provocam depressão, boca seca, hipotensão postural, e tem esse efeito rebote, que às vezes, quando o efeito do medicamento passa, o paciente tem uma elevação súbita da pressão arterial. A espironolactona é um diurético, ele é útil em algumas condições, por exemplo, a insuficiência cardíaca congestiva, a cirrose hepática, na síndrome nefrótica, e também, como ele é um medicamento que economiza potássio, em pacientes que têm uma hipocalemia, a gente pode usar eles
para melhorar os níveis de potássio. É importante perceber que esse medicamento tem alguns outros efeitos no corpo, né, corpo humano, que podem ser úteis ou até atrapalhar o uso dele. Ele altera muito a parte dos hormônios, porque ele é antiandrogênico, antiandrógeno. E você pode usar ele com o intuito de diminuir a testosterona no organismo. Ele serve para tratamento de acne e também para outros problemas decorrentes do excesso androgênico. Eu tenho usado bastante ele na prática clínica para tratar mulheres que têm problema de queda de cabelo. Você usa esse medicamento, como ele diminui a testosterona da mulher, a testosterona está ligada à queda de cabelo, né? Tem uma redução importante na queda de cabelo, elas ficam bem felizes, funciona bem, a gente usa por 2, 3 meses, só tem que observar, né, o nível de pressão e alguma outra contraindicação que ela possa ter. Ele também diminui o libido e diminui a ereção. Pode também, assim, até ser utilizado por um paciente que tem um desvio na atração sexual. Então, a gente vê que, além de tratar a hipertensão, ela tem outras utilidades que podem ser úteis ou até atrapalhar o nosso tratamento. Bom, era isso que eu tinha para atualizar vocês de hipertensão hoje. E vamos para o teste. Responder, né? Doutor Nilson, parabéns pela aula, sempre muito didático. Uma dúvida no paciente com risco cardiovascular alto, começar com 2 drogas é uma orientação a se seguir ou é uma orientação opcional? Eu posso começar com uma droga só? E no paciente com ICC, né, quando eu posso escolher inibidor da ECA, BRA ou aldactona, a recomendação é que eu comece com um pouquinho de cada um, que eu dê preferência para um deles, ou é diferente? Eu posso escolher qual que eu vou começar? Bom, vamos para a primeira. O risco cardiovascular alto. Você vai olhar o risco cardiovascular e o estágio que o paciente está de hipertensão para definir, né? Vamos achar aqui o slide para... Veja lá, terapia combinada para pacientes com estágio 1 e alto risco. E também para os pacientes de estágio 2 ou 3, a gente já pode começar com uma terapia combinada. Mas a gente tem que ver que os pacientes vão ter outras características, né? Talvez é um paciente idoso, talvez é um paciente idoso frágil. E aí a gente acaba sendo um pouquinho mais cuidadoso e começa com uma droga. Mas se é um paciente que tem um risco cardiovascular alto e é um paciente que não é idoso, que não tem um outro risco de ter uma complicação de hipotensão, a gente pode começar com 2 drogas. A gente vai decidir de acordo com o que a gente avaliar que vai trazer mais benefício ao paciente. Nada impede também que, se a gente tiver a possibilidade de fazer uma reconsulta em poucos dias, começar com uma droga, depois aumentar, né? Aí eu não vejo problema. Vai de acordo também com o estágio que ele está, né? E com a tua percepção do paciente. Porque 2 drogas, além do risco de hipotensão, sempre traz o risco de efeitos colaterais. E, às vezes, como os efeitos colaterais de uma droga e outra são próximos, aí a gente fica confuso, não sabe qual droga provocou o quê, né? E qualquer outra pergunta? A ICC, você tem uma preferência por qual droga? Bom, na insuficiência cardíaca, também, a gente pode começar com qualquer uma dessas drogas, mas o paciente sempre vai ter outras características juntas, né? O paciente é uma coisa um pouquinho mais complexa, a gente vai ter que ver qual foi a causa desse ICC, se ele veio de um infarto, talvez, como eu falei antes, a gente pode preferir direto começar com beta-bloqueador, que vai ajudar, vai auxiliar o coração dele, e mesmo ele não sendo uma droga de primeira escolha, então vai avaliar todas as condições. Agora, se o paciente tem uma contraindicação para uma classe, você pode começar com outra.
é uma coisa que a gente só pode decidir avaliando o paciente integralmente, né? Não tem uma receita pronta para todos os casos. Alguma recomendação do uso do sildenafil para hipertensão na grave? Eu sei que o Ministério da Saúde libera por LME para paciente que tem hipertensão pulmonar, não sei se libera para quadros de hipertensão arterial de difícil controle. Não sei te dizer. Do sildenafil não tenho informação sobre aonde que a gente podia ter um benefício dele nesses pacientes aí. E foi estudado. 40 anos, masculino, assintomático. Então, teste, caso clínico 1. 40 anos, masculino, assintomático, vem ao consultório para uma avaliação de rotina. Ele tem diabetes mellitus, já usa insulina, metformina. Ao exame, ele tem 70 quilos, altura 1,75 m, peso normal, uma pressão de 144/94, sem outras alterações. De acordo com a diretriz brasileira de hipertensão, qual é o risco cardiovascular desse paciente? Essa é fácil. Tem diabetes, é alto. Aí fechou. E se ele tem risco alto, então qual seria a conduta adequada ao nível tensional desse paciente? Se ele tem risco alto, a gente tem que iniciar a medicação hipertensiva assim que tiver o diagnóstico, iniciar rapidamente para esse paciente ele tem benefício com essa conduta. Já o caso clínico 2 é um paciente de 36 anos, sexo feminino, peso normal também, diagnóstico de hipertensão, a mesma pressão arterial do paciente do quadro anterior, exatamente igual. Está no estágio 1 e não tem fatores de risco. Nesse caso, então, como tem um risco cardiovascular baixo, não tem fatores de risco, qual seria a conduta? A mesma pressão arterial, a conduta é diferente. Terapia não medicamentosa por 3 a 6 meses, no mesmo paciente. E nesse caso clínico, se a paciente não melhorou os níveis de pressão dela depois do período adequado, qual droga a gente não deveria começar dessas? A gente poderia começar com qualquer uma dessas drogas que estão aí. Pode começar com, ficou errado aí, enalapril, né? Enalapril, losartana, ou até com a clortalidona, só não deve começar com o atenolol. A não ser que essa paciente tivesse alguma indicação de usar um beta-bloqueador, né? Talvez se ela tivesse um tremor essencial, se ela tivesse palpitações, de repente pode começar com propranolol, enxaqueca. Essa mesma paciente com enxaqueca, você começa propranolol. Não é uma primeira linha. Então, por isso que sempre tem que ver o paciente integralmente, não tem uma receita pronta para hipertensão, né? E essa aqui é só para lembrar que a gente está na diretriz de 2020 e que nessa diretriz mudou a classificação, incluindo esse nível de pressão ótimo, que ficou uma coisa até um pouco engraçada, né? Porque qual que é a pressão ótima? Era uma resposta que antes a gente tinha que pensar um pouco para responder, agora ficou fácil, né? Porque a diretriz já disse para a gente que a hipertensão ótima é qualquer abaixo de 120/80. E, por outro lado, é um pouquinho estranho, né? Porque para alguns pacientes a pressão ótima não é ótima, né? Às vezes precisa... O idoso frágil tem que deixar uma pressão um pouco maior, então para ele não é ótimo. Eu vou ter que contar que o Dr. Patinho, ele há 20 anos atrás, eu lembro muito bem, ele dizia que a melhor pressão era abaixo de 120/80. Então ele já estava atualizado. Há 20 anos atrás ele falava isso. Então, a gente vê que a conduta vai mudando, né? Por isso que teve a diretriz 2016, a diretriz 2020, algumas coisas vão se adaptando. Certamente, colegas aí já haviam percebido essa necessidade de ter uma pressão mais alta no paciente idoso antes da diretriz ser atualizada, né? Então, não quer dizer necessariamente que se a gente não segue a diretriz ipsis literis, como está aí, que a gente está agindo mal com o paciente. Na verdade, a diretriz é um apanhado de todo o conhecimento, né? Tudo aquilo que foi visto até agora. Tanto é que muito médico falava isso, né? Que no idoso você não deveria baixar muito os
professores da faculdade também. Era uma coisa Para você não baixar muito. Mas que não tinha passado pro... Não tinha um crivo, né? Não um crivo da sociedade. Exato, exato. E também no paciente alto risco, você não pode baixar demais a pressão dele. Para alto risco, vou deixar a pressão em 11, mas talvez ele tenha uma Arteriosclerose. tem uma arteriosclerose, tem uma placa lá na coronária e você está prejudicando o coração dele. Ou mesmo na carótida e tal, você pode complicar a vida do cara. Ótimo. Então era isso. Terminamos, encerramos. Agora... Isso que a gente diz que a clínica